participação do professor José Manuel Barreto, da Universidade de Los Andes, Colômbia. A participação do professor Jorge Galindo, da Universidade de Brasília. Professor João Flores, da Universidade Federal de Goiás. A professora da Casa Betânia Haas, professora do Departamento de Direito aqui da PUC. E, via Skype, o nosso querido professor também da casa, o professor Florian Hoffmann, também professor do Direito. Dado o adiantado da hora e dado o fato que teremos 5 participantes nessa mesa, eu passo imediatamente a palavra ao professor José Manuel Barreto. Thank you very much. I would like to thank first Roberto Yamato and Betania Cis for inviting me to this conference. The title of my talk can be Decolonizing Human Rights History. And the structure of my talk is very simple. First, I will criticize the Eurocentric understanding of the history of human rights. Second, I will try to offer some ideas about how to deal or to construct a history of human rights from the point of view of the colonized or from the point of view of the third world. And third, I will speak very briefly about how to relate these two traditions, which I suggest is through a critical dialogue. Well, decolonizing human rights supposes that human rights are already colonized. In which sense we can say that human rights are colonized? From my point of view, it has to do with the way the history of human rights has been told. It has been told in a Eurocentric way. What we know as the history of human rights is not the history of human rights. It is not the only history. It is not the only one which is valid with the exclusion of other histories, and it's not a universal history. The history of human rights is a very particular history. It's a local history. In terms of Twining, can be a parochial history. In terms of Chakravarti, can be a provincial history. That is because it was born in a particular setting, in a particular geography, in a particular history, and that is European geography and history. The engine or the force of this engine are European agents. The sense of the history is built through this history and is told through a series of European philosophers, European legal texts, and European historical events. This history has been made in the context of the struggles against absolutism and totalitarianism, and with a very marginal or no mention to colonialism. Human rights in this context are related or are thought as a kind of shield that protects individuals or human beings from the violence of the state. Human rights are located in the middle of this relationship between the state and society, or between the government and the individual. And there are a number of models of this history. The first one
I would like to mention is a philosophical history of human rights or a philosophical history of natural law. It's a very long-term history which has been told in political philosophy, in legal philosophy, or in the history of philosophy. It starts with natural law in classical Greece and Roman jurisprudence, in Greek tragedy, in philosophers like Plato, and in Stoicism. It goes further in medieval times with medieval theology and canon law, with authors like Augustine and Aquinas, and ends with modern and postmodern theory of human rights. Moderns like Hobbes and Locke and Kant and Habermas and Rawls, and postmodern like Rorty, Derrida, or Lyotard. This history has been told in a number of texts, but I have in mind here two. One is Ernst Bloch, Natural Law and Human Dignity, and Kostas Douzinas, The End of Human Rights. These are philosophical histories from Greece to our times. The second model of history, of this Eurocentric variety of history, is rights as the manifesto of political modernity. In this narrative, modernity appears in the Renaissance and has a kind of climax in the French Revolution and the French Declaration of the Rights of Man. And this declaration is a kind of nutshell or a kind of concentrated instantiation of all the values of this modernity, the main values, such as liberty, equality, the rule of law, among others. The third model is a model that was developed in the 1980s or 1990s by Louis Henkin, a professor of the University of Columbia in New York. He said that the human rights as we know them in the 20th century are a synthesis of an 18th century thesis and a 19th century antithesis. As you can see, this is a dialectical model. The 18th century thesis has to do with the French Declaration and this conception of human rights as individual rights and political rights. The 19th century antithesis would be the Marxist critique of the Marxian critique of human rights as rights that are enshrined in the Declaration always as a tool for the right to property and always within an individualistic conception of the society and of human rights. And the synthesis would be what we had at the very end of the 20th century, in which in international law we spoke about the interrelationship or the dependence between civil and political rights on the one hand and social and economical rights on the other, or the synthesis that we have in some social democratic countries in which at the same time liberties and democracy are guaranteed while there is a welfare state that cares for the basic needs of the population. The fourth model is that according to which the Universal Declaration of Human Rights is a kind of exit or a response to the crisis of modernity. And the crisis of modernity would be
materialize with the Holocaust. So we have here a clear contrast between the second model, in which human rights are the manifesto, the flourishing of modernity, and this conception which relates human rights to the crisis of modernity. This idea of the crisis of modernity was developed by Adorno and Horkheimer. And according to them, modernity has both a capacity for emancipation and a capacity for destruction, for violence. And those two forces would have collide or crash in the Holocaust, and the capacity for destruction would have overwhelmed the capacity for emancipation of modernity, leading modernity to a crisis. So the Holocaust becomes like a break in history, and there is history before and after the Holocaust. And in this sense, Richard Rorty and Costa Doucinas speak about a post-Holocaust human rights culture. So the idea that we think human rights only in connection to this groundbreaking event. The fifth model is a more recent one, and is, rather than Eurocentric, is more US-centric. Has been developed by Samuel Moyn, professor now at Yale, with his book, The Last Utopia, Human Rights in History. According to Moyn, the history of human rights starts in the 1970s, with the introduction of human rights in the foreign policy of the United States by President Carter, and also relates, it's very important for him, 1970s, to the Nobel Peace Prize given to Amnesty International, which would mean a recognition of the work of the international civil society, and also to the collapse of the communist regimes in the Soviet Union and all the Eastern European countries which were communist. For Moyn, all the philosophical tradition of human rights or natural law, from Greece to Hobbes to the French Revolution and Kant and Hegel and Locke and Hobbes, are not part of this history. Nor the process of decolonization, the anti-apartheid movement, the civil rights movement, are also strange to human rights. So for me, the way Moyn constructs this historiography of human rights is quite paradoxical. He builds a history through the destruction or the demolition of all the history until today. For him, the history of human rights is reduced to the current moment of the history of human rights, in which there is a kind of international human rights movement. For people like Anthony Angie, Moyn's discourse is very close to a neoconservative approach, and in the end, Moyn ends up reducing human rights to a very individualistic, liberal, and US outlook. So these are the five models usually spoken about when we consider Eurocentric histories of human rights. Moving to the second part, the question is how
to build a history of human rights from the point of view of the third world, how to build a non-Eurocentric history of human rights. And the answer has to do with an interpretative tool that is common in hermeneutics and in another philosophical perspectives of recontextualization. In a contextual understanding of meaning, words do not have a meaning in itself, but the meaning of the word, of a concept, of a theory, is related or depends on the context in which that word or concept is interpreted or is related to. So we need to change the context in which we usually think of the history of human rights. We change the history of Europe or the national history of European countries for the history of colonization, of modern imperialism from the 15th and 16th century onwards. So the history, we think, is not the European history, but the history of the world, the history of the world market in terms of Marx, or the history of the world system in the terms of Wallerstein. And also we change the philosophy of history in which human rights are usually thought. Instead of thinking, for instance, that the Holocaust is the key event of history and that we speak in that sense of the post-Holocaust human rights culture, we can think the crisis of modernity in another way. We can radicalize the notion of the crisis of modernity that developed Adorno and Horkheimer. They find this crisis at the very end of history, in the Holocaust, in the 20th century. But we can think that this clash between the capacity for violence and the capacity for emancipation already happened at the very beginning of modernity with the conquest of America. Yes. On the one hand, we have humanism, the Renaissance, rising in Europe, in Italy, in Holland, in Spain, but at the same time, we have the conquest and the genocide of the people of the Americas. A genocide that is as big, as important as the genocide that happened with the Holocaust. So modernity was born in crisis already, yes, in the 16th century, not only in the 20th century, but already in the 16th century. Modernity would be in itself a crisis, was born out of this crisis. So in that sense, we can speak about a post-conquest human rights history. Yes. We put conquest and colonization as the key event of this history. And very briefly, because I ran out of time, we can point to some milestones in which that history of human rights can be told. We can start first for the conquest of America, in which discourses of natural law were implemented both to justify colonization and to resist colonization. And we think of the writings of Francisco de Vitoria and Juan Ginés de Sepúlveda on the one hand, and on the other, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, and de Vieira, which is his name? Antonio Vieira, yes. And we can think also of the process of independence in the Americas by the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, in which natural law were
important part of the Declaration of Independence, like in the United States, in Haiti, and almost all the countries from Mexico to Argentina, passing by Colombia, in which the natural law were the rights that were violated by the empires. Yes? They justify independence out of this violation of these rights. The third moment can be the process of decolonization in the 20th century, in which after getting independence, a number of countries from Africa and Asia and the Caribbean and the Middle East went to the General Assembly of the United Nations, and through these votes of the majority of the members of the Assembly, they were able to adopt a series of international declarations and treaties that have to do with decolonization. For instance, the Declaration of the Independence of the Colonial Countries, the Declaration on Racial Discrimination, the introduction of the right to self-determination in the 1966 Covenants, etc. And the last moment is the current moment, the moment of neoliberal globalization, of neocolonialism, and the war on terror. We have seen that people like George Bush and Tony Blair spoke about the protection of the rights, of the human rights of the people who had been tortured and killed by Saddam Hussein as an argument to justify the invasion of Iraq. But at the same time, a number of movements, the environment movement, the indigenous movement, have used human rights to resist the projects of empires like in Iraq, the transnational corporations, and the financial institutions like the World Bank and the IMF and the World Trade Organization. And my proposal to end this decolonization is establishing a dialogue between these two traditions, because we cannot repeat the modern trick or gesture or tactic of excluding other discourses that are not our own. Thank you very much. Thank you very much, José Manuel. Muito obrigado. Passamos então a palavra ao professor Jorge Galindo. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome do professor Roberto Yamato, agradecer o honroso convite de estar aqui, nessa instituição aqui que tanto bem tem feito para o país em termos de produção de uma inteligência realmente notável para o Brasil. Gostaria de agradecer, então, ao professor Roberto Yamato e também cumprimentar todos os membros da banca, assim como os que apresentaram previamente e os outros que também estiveram aqui presentes no dia anterior e os que virão ainda no próximo dia de evento. Bom, como o tempo é curto, eu gostaria só de, talvez, apresentar algumas ideias mais gerais aqui para vocês. O que eu gostaria de falar, na verdade, era refletir um pouco sobre qual deveria ser uma ou mais de uma prioridade do que seria uma espécie de abordagem pós-colonial sobre direitos humanos, né? O que seria isso? O que é que se deveria priorizar? Então, era essa minha reflexão aqui hoje. Eu gostaria de iniciar essa reflexão com um pressuposto que, para mim, ele parece absolutamente essencial, que é o seguinte: acredito que a luta pelos direitos humanos, quando se usa esse termo, ela é eminentemente uma luta pela definição do que são direitos humanos. Ainda que exista no percurso de tentativa de afirmação de uma série de direitos, uma série de complexos institucionais que se precisa investir nisso, mas eminentemente a luta por direitos humanos é uma luta para a definição do que são esses direitos humanos. E quando eu falo isso em uma luta por definição, eu não estou querendo me referir apenas a uma enumeração maior ou menor de direitos, uma criação de convenções ou mesmo de consagração de direitos em cartas constitucionais.
O que me parece que está em jogo aqui é a formação de um campo de conhecimento, né? Que aí também engloba uma prática de instituições. Então, na verdade, o que essas instituições vão entender por direitos humanos, assim como também a definição de direitos em convenções, em cartas, mas a prática dessas instituições, a prática também de pessoas, e principalmente os ativistas de direitos humanos, é que me parece que constitui o cerne do que seria direitos humanos. Porque, na verdade, esse campo do conhecimento que ele busca é afirmar uma certa concepção de direitos humanos. Então, por isso que eu acho que a luta por direitos humanos é eminentemente uma luta pela definição do que são direitos humanos. Bom, e aí, levando isso em conta, esse pressuposto, eu gostaria então de dar seguimento às minhas reflexões com uma menção a uma obra que foi aqui mencionada pelo José Manuel Barreto, que é uma obra que exerceu e ainda vem exercendo uma influência muito grande entre os chamados historiadores dos direitos humanos, que é a obra do historiador e jurista também, ele é formado em direito, Samuel Moyn, The Last Utopia. Né? Talvez alguns conheçam essa obra do Samuel Moyn, publicada pela Harvard University Press. A tese de Moyn, o José Manuel já definiu muito bem, para eu que não preciso me estender muito, mas de uma maneira muito resumida, a ideia basicamente, ele constrói uma grande, que eu poderia chamar de uma narrativa reativa dos direitos humanos. Porque, na verdade, ele busca dizer que o que aconteceu antes de certos acontecimentos durante o governo de Jimmy Carter não se constituem propriamente direitos humanos. Então ele vai aos gregos, vai a epicuristas, ele vai aos movimentos de independência americana, Revolução Francesa, até mesmo o movimento de descolonização, e ele diz, isso não tem nada a ver com direitos humanos. Direitos humanos é o que começa com algumas coisas que acontecem aqui durante a administração Carter, e tem a ver com o Prêmio Nobel, a Anistia Internacional, e que a gente poderia resumir, talvez, o que ele quer dizer é que direitos humanos surgem só quando surge um movimento internacional de direitos humanos. Antes disso, não. Bom, levando então em conta essa tese de Moyn, eu pego também um crítico a Moyn, que me parece que infelizmente não foi tão levado em conta, que é um jurista, poderia até dizer, parte da mainstream, mas que me parece que tem certos insights críticos muito interessantes, que é o Philip Alston, um grande especialista em direitos humanos. Na verdade, ele, além de ser um acadêmico, ele é uma pessoa muito inserida na prática. Ele já foi rapporteur especial no âmbito da ONU para vários temas. Inclusive, já esteve aqui no Brasil, talvez alguns se lembrem, e até despertou uma certa controvérsia, porque quando estava, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, foi dado para ele de presente um caveirão. E gerou isso em jornais, até uma certa controvérsia. E ele era, se não me engano, o rapporteur para execuções forçadas. Então se deu o presente para ele justamente para... Era uma tentativa de fazer um simbolismo. Né? Eu não vou entrar, evidentemente, nessa questão. Mas o Philip Alston, me parece, faz uma crítica muito interessante ao Moyn, que ele diz o seguinte, olha, o Samuel Moyn ele coloca tantos elementos para definir o que é direitos humanos, que é muito fácil ele construir a narrativa dele. Porque, na verdade, ele constrói um conceito que me parece que é um conceito muito fechado, e que direitos humanos só está associado a uma ideia de uma internacionalidade, e a ideia de que existem pessoas que se movimentam para fazer valer normas de direitos humanos, seria um movimento internacional de direitos humanos, que aí o Alston diz, é muito fácil, então, você chegar e desconstituir todo o resto de uma história de direitos humanos. E essa crítica me parece muito percussiente, porque eu acho que ele justamente mostra que, na verdade, essa história que o Samuel Moyn faz, e ele é muito cultivado como sendo um dos grandes historiadores de direitos humanos, na verdade, uma narrativa construída que ela tem uma função muito específica de eliminar todos os outros concorrentes daquilo que o Moyn considera como não sendo direitos humanos. Então, ao eliminar toda essa concorrência, ele consegue criar um conceito de direitos humanos. Qual o problema que isso gera? Eu acho que existe um ponto bom na narrativa de Moyn, que eu acho que o ponto bom é que ele tenta demonstrar que direitos humanos eles não têm a ver necessariamente com uma narrativa ligada a elementos transcendentais.
Porque se ele vai dizer que começa no com Jimmy Carter e o resto não é, ao mesmo tempo, ele vai dizer que aqueles elementos que surgiram, eles podem deixar de existir com o tempo. Então, me parece que tem uma ideia interessante aí. Mas o grande problema, e eu diria até um pouco mais, o grande perigo da tese de Moyne é que me parece que ele joga o bebê com a água do banho. Porque ao fazer isso também, ao descartar todo o resto de tradições que poderiam ser lidas como tradições de direitos humanos, ele afasta, me parece, direitos humanos de uma questão que é uma questão que ao mesmo tempo é tão simplória, mas ao mesmo tempo tão essencial, que é a questão da justiça. Ele associa direitos humanos muito mais à existência de uma arquitetura jurídica e política do que propriamente de argumentos de justiça. Então, se direitos humanos existem só porque existe um movimento internacional de direitos humanos, então porque existem pessoas envolvidas politicamente com isso, e há também instituições como cortes, organizações internacionais envolvidas com isso, na verdade, parece que ele associa direitos humanos muito mais a uma arquitetura jurídica e política específica e, ao mesmo tempo, afasta direitos humanos de argumentos de justiça. Pelo menos essa é uma leitura que se pode fazer da tese de Moyne. Mas aí a gente pode perguntar aqui por que a justiça deveria interessar nessa discussão, né? Esse conceito, que é um conceito tão datado, ainda que houve tentativas na década de 70 e 80 de um resgate da ideia de justiça com teorias extremamente sofisticadas como existem hoje, mas por que isso poderia ser algo tão importante? É interessante que minha formação é uma formação jurídica, e me causa uma certa estranheza como entre juristas a palavra justiça, ou ela se tornou ausente do discurso, ou ela se tornou absolutamente banal. Ausente porque justiça é algo tão difícil de se alcançar, banal porque aí é muito comum em petições de advogados, no final da petição inicial, alguém deve conhecer isso, se roga que o juiz faça, aí coloca em caixa alta assim, justiça. E aí se banaliza, evidentemente, essa ideia. Por que a justiça, então, aqui seria importante? E como é que a gente poderia, então, conectar com direitos humanos? Não entrarei aqui em discussões sobre teorias da justiça, mas eu queria apenas conectar o problema da justiça com o problema dos direitos humanos, fazer essa ligação entre os dois, por meio de uma categoria que essa sim me parece verdadeiramente universal. Hoje tão difícil falar em universalidade, né? Mas essa me parece uma categoria universal, que é a ideia do sofrimento. E do sofrimento, não qualquer tipo de sofrimento, mas o sofrimento alheio. Me parece que o sofrimento é uma ideia dotada desse grau de universalidade que pode ligar, ou é capaz de ligar, direitos humanos e justiça. E não estou falando de qualquer tipo de sofrimento, mas o sofrimento alheio, inclusive do seu próprio inimigo, né? Boa parte dos conflitos étnicos que existem, eles existem a partir de uma narrativa que se constrói do próprio sofrimento. Mas dificilmente é uma narrativa que se constrói a partir do sofrimento alheio, o sofrimento do outro. E isso é que me parece que é essencial para a gente conectar direitos humanos e justiça, recorrer a essa ideia de sofrimento alheio. Que essa, me parece, existe um nível de teorização sobre o que é o sofrimento, mas existe um nível de experiência do que ele é, que qualquer ser humano é capaz de fazer. Essa é a ideia do sofrimento. Talvez o sofrimento alheio nem todos tenham a condição de fazer, porque ele necessita muitas vezes de uma espécie de educação para se alcançar isso. Mas, de todo modo, o sofrimento é uma linguagem que é dotada de uma universalidade, ainda que possa ser uma universalidade negativa, né? Não que se constrói positivamente, mas negativamente, a partir do que falta a alguém, né? Então, partindo da ideia de que a questão de direitos humanos deve ser uma questão de justiça e que o sofrimento alheio é uma categoria que pode ligar essas duas, a gente pode então chegar, mais especificamente agora, a perguntar como que uma abordagem pós-colonial pode levar isso em conta e que estratégias isso poderiam ser para criar uma posição, ou posições sobre direitos humanos. Tá? A história, uma história de direitos humanos mais associada
a uma abordagem pós-colonial, ela tem buscado enfatizar a construção de narrativas diferentes, narrativas alternativas. Essas narrativas, elas têm buscado, muitas vezes, encontrar certos autores que são esquecidos, como muito bem mencionou aqui o José Manuel Barreto, por exemplo, encontrar determinados autores que pensaram sobre questões que seriam questões de direitos humanos, que certamente não direitos humanos para o MOI, né? Mas questões de direitos humanos que talvez para mim seriam mais interessantes, que têm a ver com o sofrimento humano, e que conduzem mais à ideia de justiça. Então, uma abordagem para encontrar autores e para também encontrar determinados locais de fala. Quer dizer, observar, por exemplo, aonde que se estava produzindo argumentos de direitos humanos ou, se a gente puder essa expressão, argumentos que tentavam, de algum modo, dar uma resposta ao sofrimento humano. Especialmente o sofrimento alheio, né, como eu disse. Essas têm sido duas abordagens e que elas me parecem absolutamente essenciais. É extremamente importante que se volte realmente, se consiga encontrar essas pessoas e esses locais que eles foram esquecidos nas narrativas hegemônicas, né? Mas eu acredito que é preciso, além disso, isso é essencial, a construção dessas narrativas, mas é preciso, acredito, que ir um pouco além. Eu acho que é importante, e principalmente quando se olha determinada literatura associada a direitos humanos e pós-colonialismo, existe muitas vezes uma falta de crítica aos modelos existentes hoje, mas os modelos que existem para, de maneira diuturna, aplicar normas de direitos humanos. Eu queria dar um exemplo aqui, que pode parecer um tanto paradoxal, ou talvez seja muito específico, muito especializado em direito, mas ele me parece importante para mostrar a necessidade de uma reflexão sobre esse assunto. Nos últimos anos, o movimento internacional de direitos humanos traduziu juridicamente a ideia de ênfase a direitos por meio da criação de um discurso que se chama de um discurso de especialidade. Tá? Especialmente no Brasil, esse discurso de especialidade ele ganhou uma relevância muito grande. O que isso significa? Dizer, por exemplo, que tratados de direitos humanos eles são diferentes dos demais tratados. A interpretação desses tratados ela é diferente de outros tratados. Os mecanismos de responsabilidade internacional, quando um Estado, por exemplo, viola uma norma de direitos humanos, eles são diferentes do que são em relação a outras normas de direito internacional. A própria concepção do que são os sujeitos de direito internacional também seria diferente, na medida em que o indivíduo ou o grupo de indivíduos deveria ser considerado com muito mais atenção no campo especializado de direitos humanos. O que ocorre é que esse discurso de especialidade, e que é um discurso que, pelo menos na minha percepção, as abordagens ligadas ao pós-colonialismo no direito internacional, as abordagens que têm a ver com pós-colonialismo e direitos humanos no direito internacional, pouco têm levado em conta, é que esse discurso de especialidade pode ser um discurso extremamente perigoso para a afirmação da ideia de direitos humanos como algo que tem a ver com aliviar, ou às vezes evitar, o próprio sofrimento humano alheio. Porque existem determinadas questões aqui que elas podem ser colocadas, e acredito que até no painel anterior elas foram colocadas de uma outra maneira. Particularmente não se tem a menor garantia de que a existência de instituições internacionais, por exemplo, órgãos de monitoramento internacional, ou mesmo tratados específicos, eles vão gerar maior respeito a direitos humanos, no sentido de aliviar o sofrimento alheio. É aquele meu pressuposto. Né? Não existe a menor garantia. Como foi discutido aqui, por exemplo, o que é a ideia de universalismo, ou o que é uma ideia de uma comunidade. Isso tudo não é e nunca foi garantia para a efetividade disso. Eu posso perfeitamente encontrar soluções com vistas a aliviar o sofrimento humano, de maneira a não enfatizar, por exemplo, instituições internacionais. Eu posso perfeitamente encontrar normas internas que têm um grau de eficácia muito maior.
É claro que o discurso jurídico liberal é um discurso que tende a expandir cada vez mais o papel das instituições e o papel das normas. Mas essa expansão, por si só, ela não responde a nenhum argumento de justiça. Ela não responde a nenhum problema que diz respeito ao sofrimento humano. Ela diz respeito muito mais ao estabelecimento de um campo maior de aplicação de coisas, mas que esse campo não tem nenhuma garantia de que ele vai servir a propósitos, pelo menos o propósito que é o pressuposto que eu parto aqui, que é aliviar o sofrimento alheio. De outro modo, entender tratados de direitos humanos, como a própria Constituição brasileira faz, que consagra a possibilidade deles serem de nível constitucional, e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que eles têm, no mínimo, o status supralegal, não é absolutamente uma garantia de que isso vai gerar maior proteção de direito. Então, esses exemplos, ou mesmo que a consideração do indivíduo como sujeito. A ideia de que o indivíduo é sujeito de direito internacional não significa de forma alguma que eu vou ter um maior nível de proteção. Eu posso encontrar níveis de proteções muito maiores se eu encarar, por exemplo, um indivíduo inserido num grupo, até mesmo numa nação, conceito de nacionalismo. Então, esses temas me parecem ser necessários ter uma reflexão, é preciso uma reflexão maior sobre esses temas, que eles vão significar justamente a ideia de que é preciso tentar aproximar muito mais direitos humanos de argumentos de justiça, de argumentos que remetam a essa ideia de alívio do sofrimento humano. Então, o que me parece que uma concepção de direitos humanos simpática ou aberta ao pós-colonialismo é uma concepção que deve levar em conta isso. Ou seja, essa seria uma estratégia interessante de se seguir. Uma estratégia que leva em conta que é preciso ir além da associação entre conhecimento e poder, que gerou tanta influência, especialmente na história do direito, nos argumentos históricos do direito internacional dos últimos anos. Conhecimento e poder, na medida em que você revela atores escondidos, você revela locais de fala escondidos, é absolutamente essencial. Mas é preciso ir além e tentar entender como que direitos humanos estão conectados à justiça. E esses elementos, como, por exemplo, buscar entender o que significa essa especialidade de direitos humanos, que eu vejo muito pouco dessa literatura simpática ou aberta ao pós-colonialismo fazer, me parece que é um caminho a ser seguido, na medida em que esses moldes, essa necessidade de encontrar uma sofisticação, uma especialidade muito grande do mundo de direitos humanos, de normas de direitos humanos, parece que serve muito mais ao argumento de Moyne do que a crítica, por exemplo, que Philip Alston faz. Parece muito mais, ao se defender essa especialização, essa ideia de que há algo fechado que justifica os direitos humanos próprio, algo muito próprio, parece que serve muito mais ao projeto de Moyne do que o projeto de Alston. Ou seja, serve muito mais a uma ideia de dizer que direitos humanos é apenas uma arquitetura política e jurídica, e ele é muito pouco uma questão que nos remete a ideais de justiça. Então, eram essas as observações muito gerais que eu queria trazer aqui, agradecendo mais uma vez aos presentes e à organização do evento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Galindo. Aproveito, então, passo a palavra ao professor João Roriz. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui na PUC-Rio. Eu gostaria de parabenizar a PUC e o IRI, especialmente, pela organização desse maravilhoso evento tão rico, tão interessante e em termos de conexões, em termos de debates. Queria também agradecer especialmente o Beto pela recepção calorosa e gentil, como sempre. E, por fim, mas não menos importante, queria agradecer também os tradutores, os intérpretes, que estão fazendo um trabalho muito importante para que a gente possa ter interlocução com outras pessoas de outros lugares.
Eu produzi um texto para vocês, eu vou tentar me ater a ele, principalmente por causa da questão da tradução. Então, peço licença para vocês para ler o texto que eu produzi. Mas antes de começar, eu gostaria de ressaltar que o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês é um trabalho em construção. Ele faz parte de um projeto de pesquisa sobre como lidar com o direito internacional e com os direitos humanos a partir das experiências locais de refugiados ou solicitantes de refúgio na cidade de Goiânia. Seu objetivo é, através da inclusão de narrativas daqueles que vivem no refúgio, questionar até que ponto o processo declarado de proteção da figura do refugiado também permite um processo de subalternização e como isso pode contribuir para a descolonização das disciplinas do direito internacional e dos direitos humanos. Até o momento, a pesquisa foi concentrada nos refugiados e solicitantes de refúgio do Haiti, que se encontram na cidade de Goiânia, em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade vizinha. O trabalho de campo contou com 3 meses de visitas, observações e colaborações, principalmente em uma igreja metodista, onde cerca de 80 refugiados têm aulas de português. Foram realizadas, até o momento, quase 2 dezenas de entrevistas em profundidade semi-estruturadas, mas eu pretendo aumentar esse número e incluir sírios e venezuelanos que estão chegando na cidade. O crescente aumento nos últimos anos do número de refugiados e imigrantes no Brasil pode sugerir uma sensibilidade maior por parte de autoridades e sociedade brasileira com a questão. Essa suposição, no entanto, convive com frustrações sobre as condições de vida dos refugiados, onde reivindicações por acesso a serviços sociais básicos e a espaços públicos de visibilidade se conjugam com mecanismos burocráticos que impedem a agência política e fomentam a segregação social. Medo, violência e condições precárias de vida são frequentemente empregados para qualificar do que ou de quem os solicitantes de refúgio fogem. Os trabalhos acadêmicos que se dedicam ao direito internacional dos refugiados ou aos direitos humanos ainda dizem muito pouco sobre as condições de vida do lugar e da sociedade de destino e quais condições contribuem para isso. A imensa maioria desses trabalhos acadêmicos ainda se pergunta sobre o significado de normas internacionais ou nacionais ou sobre como torná-las efetivas. Grande parte desses estudos reproduzem, assim, descrições de contextos com composições binárias simples, como perigo, abrigo, perseguição, proteção, medo e esperança. E obscurecem, assim, processos de precarização contínua, de invisibilidade e da perda de agência que podem ocorrer no local de destino. Assim, este trabalho parte do pressuposto que é preciso questionar os pressupostos da interpretação e as condições da implementação de normas para se compreender a forma como certos discursos sobre refúgio são dotados de autoridade em detrimento de outros. Mas talvez mais importante para os objetivos aqui seja levar a sério entendimentos locais de justiça, cuja complexidade social parece distante daqueles que regulam o assunto em conferências em Nova York ou em Genebra. Meu ponto de partida, portanto, é questionar se as normas internacionais sobre refugiados criam um sistema de proteção, ao mesmo tempo que contribuem para um processo de subalternização daqueles que se encontram nessa posição. A ideia de subalternidade me interessa a partir dos estudos pós-coloniais, principalmente de Spivak, na medida em que ela se pergunta como as categorias epistemológicas de saber e poder são construídas de forma a subjugar pessoas, saberes, histórias e ou experiências. Spivak analisou como o subalterno tem impedimentos para ser ouvido, como ele é sistematicamente silenciado dentro dos meios de representação e como as disciplinas acadêmicas e os estudiosos são cruciais nesse processo. Se a subalternidade não é uma questão de identidade, mas uma posição construída, o trabalho de Spivak permite questionar em qual língua o subalterno pode falar. Se ele pode usar a língua que deu sentido ao seu lugar de fala para ser entendido. E aqui me interessa incluir o direito internacional e os direitos humanos, já que a figura do refugiado é fruto da sua imaginação. Nesse sentido, seria o direito internacional dos refugiados uma linguagem que tolera ou que restringe seus lugares de fala, que permite ou que constrange que suas experiências sejam incorporadas na disciplina?
Essa linguagem permite que os refugiados completem o ato de fala e que possam contribuir para a construção do discurso da autoridade das normas que regulam as suas vidas. Como pensar em descolonizar os direitos humanos dos refugiados sem considerar suas experiências para além do sofrimento inicial que os levou ao deslocamento? Ainda que essas perguntas já sejam tratadas no trabalho com certo ceticismo, atualmente ainda busca elementos para endereçá-las sem reduzir as suas complexidades. Neste momento, gostaria de reproduzir pequenos trechos de entrevistas que conduzi nos últimos meses em Goiânia. Relembro que essa é uma pesquisa em andamento e as considerações que faço ainda são parciais e que serão desdobradas. Por razões de tempo, eu selecionei apenas dois trechos de entrevista. Não sei quem está passando o slide. Desculpa. Bom, esse é o Jimmy. Ele compra e revende óculos de sol em uma feira ao ar livre em Goiânia. Antes disso, trabalhou na construção civil em um frigorífico nos quase 2 anos que está no Brasil e não conseguiu trabalho fixo. Tem 25 anos, deixou o Haiti após uma longa viagem pelo Equador, que lhe deixou totalmente sem recursos, pois teve que pagar os chamados coiotes. Bom, esse é só um trecho do depoimento do Jimmy. Aqui no Brasil tem trabalho, mas tem exploração. Muitos recebem por dia de trabalho, mas tem dia que não tem trabalho. Daí não tem dinheiro. Meus amigos, que moram comigo, todos trabalham na construção civil. E são os haitianos que trabalham mesmo, que fazem trabalho mais duro. Mas eu me cansei disso e agora vendo óculos na feira. É melhor porque não tenho chefe. Os chefes procuram os haitianos e pagam pouco, quase nada. Chegam e falam que vão assinar carteira de trabalho, mas não assinam. Eles querem contratar haitianos, eles preferem contratar haitianos porque podem explorar a gente. A gente chega aqui e não sabe de nada. Não tem direitos. Não é como o trabalhador brasileiro. O Jimmy se compara a um trabalhador brasileiro na medida em que aquele é quem tem direitos. Sua fala está distante da construção canônica em que direitos humanos são inerentes à qualidade universal de humanidade. E se aproxima mais de construções que atribuem garantias à qualidade particular de nacionalidade. O sujeito de direitos parece continuar sendo o cidadão, como escreveu Arendt, e a figura do refugiado problematiza a associação entre humano, natividade, e cidadão, nacionalidade, como sugeriu Agamben. Mas, além da problematização do sujeito de direitos e do lugar do refugiado, é revelador resgatar uma decorrência dessa construção no relato acima. Na fala de Jimmy, ele reclama não apenas de não ter os mesmos direitos que um trabalhador brasileiro teria, mas ele diz que é por sua condição de refugiado que empregadores querem explorá-lo. Seu relato apresenta uma dupla vulnerabilidade, pela ausência de direitos restritos ao cidadão e pela condição contínua de ser refugiado. O segundo relato que selecionei expressa sentimentos e significados morais sobre a experiência do refúgio. Passo agora a um pequeno trecho do relato de André, um haitiano de 28 anos. Bom, acho que passou sozinho. Bom, um relato de André, um haitiano de 28 anos, que mora em Goiânia desde 2014 com seu filho de 7 anos. André trabalha de forma esporádica como ajudante de pedreiro em construções de edifícios em bairros nobres da capital. Tem dificuldade em encontrar trabalho permanente e complementa a renda vendendo doces em semáforos. Eu dizia obrigado para as pessoas aqui. Ele mistura um pouco de espanhol com português. É gente muito alegre como la gente, os haitianos. A gente gosta de dançar e de sorrir muito lá. Faz um gesto com as mãos para imitar um sorriso largo. Mas também tem coisas malas. Há pessoas com discriminação porque somos negros. Não posso andar no shopping de Goiânia. Não posso. Uma vez, não me deixaram comprar um presente para o meu filho. E eu tinha dinheiro. Me tiraram de lá, ele segura com força no próprio braço,
não consegui comprar um presente de aniversário para ele. Opa. Passou. Ficou fácil. Bom, eu vou continuar então. Existem pessoas que não querem a gente aqui. Isso dói, porque também tem gente boa e eu gosto de ficar aqui com o meu filho. Antes eu dizia a ele, meu filho, tem que sempre dizer obrigado para a gente no Brasil. A gente tem sorte de estar aqui. Essa foi uma das primeiras palavras em português que ensinei a ele, obrigado. Um dia, ele apanhou na rua de outras crianças. Disseram que ele deveria ir embora do Brasil. Disseram que ele era feio e sujo e preto. Nenhuma pessoa ajudou ele na rua e ele voltou para casa todo machucado. Pausa. Ele quebrou o nariz. Não sabia que uma criança podia quebrar o nariz. Agora já não digo mais que ele tem que dizer obrigado para todas as pessoas aqui. Aí eu pergunto para ele se ele procurou a polícia para relatar o ocorrido. Ele me diz que não. Eu pergunto por quê e ele me dá a seguinte resposta: porque sou refugiado. Bom, o relato de André mostra uma narrativa complexa dos afetos, dos significados morais sobre a sua condição de refugiado em Goiânia. O sentimento de gratidão inicial minguou à medida que a expectativa de uma vida melhor lhe pareceu mais distante. Sua dificuldade em encontrar trabalho permanente em Goiânia e suas experiências com racismo e xenofobia e a violência da sociedade goiana afetaram sua percepção como agente moral. André reconhece a importância do refúgio no Brasil para ele e seu filho, ainda que hoje não lhe pareça mais suficiente. Há uma dimensão moral na posição que ele se encontra e que gera ressentimento por lhe conservar em um lugar que não contempla uma vida que ele considera digna para si e para o seu filho e que lhe gera enorme frustração. Passo agora simplesmente a algumas considerações finais. Uma das perguntas que me guiou nas conversas que tive é se pessoas como Jimmy e André entendem que o status de refugiado lhes deixa mais vulneráveis. Essa pergunta pode aludir a experiências anteriores que lhes levaram a solicitar o refúgio. Mas eu estou menos interessado no exercício comparativo do sofrimento humano e mais em entender como a instituição do refúgio também pode gerar frustrações, injustiças e distorções naquele que é o seu objetivo declarado, que é a proteção. Entendo que o trabalho de crítica aqui não mira na instituição do refúgio para enfraquecê-la, mas justamente o seu oposto. Os mecanismos que dão autoridade ao discurso do refúgio parecem naturalmente conferir uma essência imutável de vítima e relegam a um lugar de tragédia aqueles que sofrem nessa posição. Suas experiências são preteridas quando se encaixam no lugar que lhes é resguardado pelo direito internacional. Os estudos preocupados e engajados com refugiados e imigrantes podem ser reveladores se nos distanciarmos das referências e narrativas construídas por tratados e conferências diplomáticas longínquas e ascéticas, e nos aproximarmos para escutar e aprender com as experiências concretas de pessoas que vivem nessa posição e assim olhar para o direito internacional dos refugiados com outras lentes. Obrigado. Muito obrigado, João. Passo a palavra, então, para a nossa dupla. Alô, estão me ouvindo? Tá. Sim, Florian. Tá, tudo bem. Posso começar? Bom, então, pode. Passo a palavra, então, para você e depois a Betânia segue. Obrigado. Tudo bem. Muitíssimo obrigado. Eu, passando bastante constrangimento, vocês estão me vendo com esse telão enorme. E, de fato, me sinto bastante eurocêntrico aqui, porque ao invés de estar com você pessoalmente, aqui longe, num Berlim nublado, cinza e chuvoso, mas ao mesmo tempo fico imensamente grato que mesmo com essa forma virtual posso participar desse excelente seminário.
agradeço muito a você, Beto, pela organização, pelo convite desse painel especificamente, a Marta, diretora do IRI, aos colegas aqui. Eu não, apesar do fato que parece que estou vendo vocês, não consigo, na verdade, ver vocês, infelizmente. Mas é um grande prazer. E justamente, obviamente, os colegas aqui da mesa, José Manuel, eu estava hoje com um colega brasileiro aqui de Berlim, o Sérgio Costa, que citou o seu livro, e a gente falou, eu estava com o privilégio de poder falar que daqui a algumas horas vou poder debater com você, pelo menos virtualmente aqui. Jorge, a gente tem que finalmente se encontrar e ver e debater. Eu também recentemente trabalhei exatamente sobre essa tensão entre Moyne e o rebatimento do Philip Alston, então seria ótimo. E João, obviamente, a gente já teve a oportunidade na sexta passada conversar um pouquinho, eu espero que a gente possa continuar isso. Então, antes de passar justamente a palavra para a Betânia, queria só fazer algumas reflexões introdutórias sobre nossa abordagem sobre direitos humanos numa perspectiva decolonial. Basicamente, o nosso ponto de entrada também, pelo menos da perspectiva do direito internacional e das abordagens atuais do direito internacional, é uma insatisfação com essa hegemonia historicista, assim chamada virada histórica, na teoria do DIP, que obviamente procura resolver, até um ponto, as questões da sua conotação, as questões do seu uso, puramente via um debate historiográfico. Nós já ouvimos, tanto do José Manuel quanto pelo Jorge, do Samuel Moyne, por exemplo, do enorme impacto que fez. A questão, a nossa hipótese inicial é que esses debates historiográficos, por mais que esclarecem a estrutura profunda do direito internacional e de conceitos como direitos humanos, ela, na verdade, não resolve as questões fundamentais de onde a gente fica hoje, justamente que o painel aqui já tratou, os colegas, onde a gente fica hoje com esse conceito. Em função disso, a gente procura resgatar a polivalência semântica dos direitos humanos e tentar entender, vamos dizer, por que logo esse conceito continua exercendo um enorme poder de significação, além, vamos dizer, da sua desconstrução histórica no âmbito pós-colonial, decolonial. O nosso ponto de partida é que essa reconstrução dos direitos humanos vai ocorrer a partir de uma leitura de momentos de crise, ou momentos que, numa leitura apocalíptica, poderia ser chamada de kairos, né? Momentos especiais no meio em que o direito internacional é profundamente desafiado, o pensamento geral é profundamente desafiado e onde se recorre ou tem se recorrido na história aos direitos humanos. O direito internacional em si é uma história, vamos dizer, de crises sequenciais. Nós entendemos que o direito internacional é um modo europeu de governamentabilidade que se cristaliza no conceito da soberania estatal e da nacionalidade e que cria, vamos dizer, representa, no sentido Foucaultiano, um discurso, isto é, uma configuração poder-saber, que produz essencialmente o nosso mapa mental, mitologizado, evidentemente, mas um mapa mental com que a gente opera no mundo, nesse sentido. Ele é o mapa dos países, das fronteiras, das pessoas, ele cria quem pertence e quem não pertence, até um certo ponto. Mas esse mito e esse simulacro da realidade que o direito internacional é na modernidade ocidental nunca foi não desafiado. Ele veio com permanentes desafios, justamente, e tem lidado com esses desafios de uma maneira dupla.
Ele tem, por um lado, procurado de absorver, isto é, universalizar, por outro lado, de rejeitar e particularizar. Isto é, nós vamos ver isso, por exemplo, a experiência do radicalmente outro, por exemplo, no encontro com a ameríndia, no século XVI. Nós temos, por parte, por exemplo, da Escola Ibérica de Paz, da qual Betânia vai em seguimento falar, nós temos uma dupla reação, uma tentativa, por um lado, sim, de universalizar eurocentricamente o mapa mental dos salamanquianos, mas, por outro lado, a tentativa também de afirmar a identidade via uma diferenciação parcialmente antagonística contra essa radical. E como a gente vai poder ver, por exemplo, em nosso estudo de caso principal, e com isso eu já vou passando para a Betânia, nosso estudo de caso principal são justamente os salamanquianos, a Escola de Paz e a sua abordagem em relação ao encontro ameríndio, e que se recorre, nesse momento de crise, ao conceito de direitos humanos, que é um conceito, sim, que nesse entremeio demonstra seu poder de significação, além da sua evidente conotação como uma espécie de imperialismo epistêmico. E nós vamos ver como os salamanquianos e como nós, à base dessa leitura, podemos reapropriar semanticamente os direitos humanos, além da sua conotação colonial, que obviamente nós não estamos negando. Então, eu espero que fiquei com meus 10 minutos mais ou menos. Um imenso prazer e passo então a palavra à Betânia, minha parceira nesse projeto. Obrigado, Flória. Acho que sim. Bom, dando então continuidade, esse é um projeto desenvolvido em conjunto por mim e pelo Florian. Ele ainda está parcialmente desenvolvido, então, na verdade, a gente vai apresentar aqui a primeira parte e um pouco o contexto. Antes disso, eu sei que o Florian já agradeceu, mas eu quero agradecer ao meu querido Beto, professora Carolina, professora Marta. É um prazer estar aqui no IRI. A gente está chamando esse projeto de antropologia radical, né, entre a colonialidade dos direitos humanos, filosofia e historiografia. E um pouco que o Florian retrata, o ponto de partida é uma certa insatisfação, tanto com a produção de narrativa eminentemente filosófica dos direitos humanos, onde o ponto de partida e o ponto de chegada é teórico, e, por outro lado, também uma satisfação com a matriz meramente historiográfica. Então, o que a gente tem que fazer é esquecer a filosofia, vamos contar a verdade dos fatos. A historiografia como essa tentativa de banir o discurso de abstração da filosofia. E, por isso, a provocação de chamar de uma antropologia radical, né? Acho que é importante fazer a primeira ressalva em relação ao ponto de partida da colonialidade do poder, né? Então, a gente já está partindo do pressuposto de que a gente entende, aceita e trabalha com a ideia de colonialidade do poder. O que está em disputa vai ser muito mais trabalhar com uma espécie de recomposição epistemológica dessa matriz. E, sem sombra de dúvidas, o ponto de partida é entender, né, o nascimento da antropologia como uma ideologia colonial. Acho que a obra de Giuliano Gliosi, de certa forma, retoma, traz mais uma vez, não só para o campo antropológico, mas eminentemente para o campo filosófico e historiográfico. O José Manuel já falou sobre isso, mas a ideia é que não se pode pensar
a antropologia sem ideologia colonial, não se pode pensar a modernidade sem ideologia colonial, não se pode pensar os direitos humanos sem ideologia colonial. E, claro, você pode ter como ponto de partida, desde de textos de literatura de viajantes, navegadores, cronistas, o próprio nominalismo, o ceticismo dessa época, os ensaios de Montaigne, onde o De Canibale já mostra toda uma inversão da relação entre natureza e cultura. Esse é o nosso ponto de partida, mas a gente vai partir de um outro ponto, um ponto mais delicado, um ponto mais difícil, um ponto, de certa forma, apaziguado, que é a própria narrativa ou contranarrativa construída pela Escola Ibérica da Paz no momento da conquista, o que a gente está chamando de o primeiro momento de radicalidade antropológica. A gente não tem antropólogo no século XVI. Porque quem a gente tem? Quem estava, de certa forma, pela primeira vez, encontrando com esse outro? Qual era a relação entre alteridade radical e crise da representação? Eu disse que é um caminho difícil, porque é um caminho, de certa forma, apaziguado, apropriado, com muita benese e com muita motivação histórica dentro do próprio discurso da colonialidade e do movimento pós-colonial, da colonial subalterno, ou seja, é como se a Escola Ibérica da Paz, os salamanquianos já fizessem parte do projeto de modernidade, mas a gente quer partir de um outro ponto. O primeiro ponto aqui é mostrar que existe uma diferença importante entre o processo, a disputa em si, ou a primeira antropologia concreta de confronto entre a diferença e a necessidade da produção de um discurso que tivesse um formato ainda racional, e como isso vai desaparecendo do cenário do direito internacional e da fundação do direito internacional a partir do próprio Hugo Grotius. Ou seja, existe diferença entre o que foi discutido em Salamanca, e aqui é importante nomear uma série de escritos que até 5 anos atrás estavam completamente empoeirados nos porões das bibliotecas de Lisboa e algumas, inclusive, da Espanha, de textos inéditos que foram traduzidos, fazem parte desse projeto inicialmente, recuperar os textos, reler os textos. Os salamanquianos, ou o que se chama agora Escola Ibérica da Paz, perdeu o debate. Eles não foram vitoriosos, não é um discurso hegemônico, ao contrário, é um discurso contra-hegemônico, mas dentro de uma matriz, que é uma matriz que vai ser apropriada por Hugo Grotius. Se a gente pega toda a tradição de direito natural do século XVI, da segunda metade do século XVI até a segunda metade do século XVII, a gente tem Hugo Grotius, né, os protestantes, a gente tem o Estado Westphaliano, a gente tem o Natura Recht, a gente tem natural empírico, a gente tem direito ideal e não natural, a gente não tem a disputa entre direito e natureza do ponto de vista empírico, ou seja, a escola de Salamanca não se converte em nenhuma tradição que leve a sério como é que a gente explica esse outro tão radicalmente diferente. E, lógico, a partir do século XVIII, muito mais fácil, porque o século XVIII já é o século racionalista, reformista, né? Já é o século de Hegel e, posteriormente, de Kant e de Hegel. Então, para onde é que foi esse debate? Eu cito aqui o Viveiro de Castro: a antropologia está pronta para assumir integralmente sua verdadeira missão, a de ser teórica prática da descolonização permanente do pensamento. Então, se a gente tem que decolonizar o pensamento, o marco referencial, e aí é um dos pontos de partida desse trabalho, não é Fanon, é a conquista das Américas. Ibero-Lusitana. E a necessidade fundamental de recuperar a relação entre natureza e cultura. O José Manuel já citou
essa passagem, mas é importante, e esse é o foco principal, por que resgatar essa escola, de que a relação entre natureza e cultura nasce em crise. Ela se constitui já como uma crise. E, claro, uma crise que tenta encontrar um vocabulário para explicar essa radicalidade. Então, por isso que esse momento precisa ser apropriado, precisa ser devidamente apropriado, não só o momento em que a gente diz, não, é continuação de Hugo Grotius, é natureza, é direito natural, no modelo protestante, mais posteriormente um modelo racional, formal, mas não, como um experimento de vivência real, antropológica, o que foi esse confronto, e aí eu vou, é muito pouco tempo, eu vou correr para um dos desdobramentos importantes recuperados nessa época, que é a relação entre ius naturale e ius gentili. Bom, é importante deixar claro que esse encontro ele vai ser mapeado por uma série de contradições. A gente está falando de uma época em que a alteridade radical se depara com um quadro cognitivo mais ou menos estabilizados, né? O Pagner já ressaltava o esforço absurdo, argumentativo, isso que é importante para a gente, o esforço de tornar palatável a relação natureza e cultura a partir do século XVI, né? A gente pode considerar a primeira operação etnográfica comparada, concreta, que coincide com o início da modernidade. Então, essa modernidade, essa alteridade profunda ameríndia, precisa, de certa forma, encontrar um vocabulário. E aí a questão que vai permear todos os estudos subalternos, coloniais e pós-coloniais, a gente pode discutir isso depois, a gente está falando de o quê? Do nascimento histórico de uma ontologia subalterna. Se a gente não recupera a relação natureza e cultura, a gente também não subalterniza a própria ontologia. Um dos pontos importantes que é resgatado por esses autores, a partir da retomada e da releitura tomista já de Gaius e dos romanos, é a relação entre o direito natural e o direito das gentes. E é esse aspecto que eu vou me ater, né? Eu estou na interface entre direitos humanos e relações internacionais. É muito interessante ver como, a partir de um certo quadro salamanquiano, porque o que acontece? Quando os salamanquianos, vou falar salamanquianos de uma maneira geral, quando eles vão pensar a relação entre o direito das gentes e o direito natural, a experiência indígena remete à ideia de que existia uma idade da inocência e existia uma idade do pecado. Bom, entre a idade de inocência e do pecado, onde é que os índios estão na tradição? Elas estariam na idade da inocência, ou seja, em tese, os índios seriam anteriores ao próprio ius gentium. Você teria a anterioridade dos índios dentro de uma tradição que, vocês sabem a divisão clássica, né? Primeiro você tem os salamanqueiros vão falar de direito natural e depois vai falar de direito da gente. Isso vai firmar a relação entre um direito natural abstrato e um direito da gente concreto. Mas se você retoma essa interpretação, a gente poderia dizer que, de certa forma, ao habilitar o direito indígena como anterior aos jus gentiums, ou seja, como um direito natural, eu teria que dizer que, necessariamente, o direito dos índios tem anterioridade em relação ao direito das gentes. Então, como se ele está permeado por um pluralismo tremendo? Eu vou pular um pouco. Né? Um dos argumentos importantes é quando o próprio Las Casas vai dizer que
vai definir o que é racionalidade, né? E a racionalidade é uma natureza com vários modos de racionalidade de sentidos comuns. Então, o racional, o índio é tão racional quanto os espanhóis, né? São formas de racionalidade distintas. Mas como essas formas fazem parte do direito natural? Se elas são sempre posteriores, né? A natureza seria universal. Congelou. Eu queria tecer, então, algumas considerações a partir desse pequeno exemplo. Embora a razão permaneça a medida final para a humanidade, ela é concebida historicamente situada na alteridade radical e, portanto, como não redutível a uma categoria transcendental abstrata. Ao revés, é revidenciada pela capacidade de organizar as esferas da vida e, como tal, denota a participação do sujeito na lei eterna. Então, o ponto crucial é que, embora a natureza humana universal, ela não seja cultural no sentido da ius gentium, ela seja rácio, essa racionalidade ela é necessariamente esculpida pela cultura. Então, eu posso dizer que, nessa tradição, a gente pode reconhecer que razão é aqui cultura. No caso ameríndico, uma cultura marcada pela pura radicalidade. Para a atribuição de direitos às populações ameríndias, inclusive em relação à sua própria organização social e política, deriva do fato de que eles habitavam o Novo Mundo antes da chegada do próprio Jus Gentium. Então, aqui a gente tem uma espécie de simetria e um paradoxo muito interessante, porque ao mesmo tempo em que se fundam os gentios com essa descoberta desse outro, esse outro pertence a uma anterioridade natural. E ela não pertence só do ponto de vista da dignidade. Ela pertence do ponto de vista da materialidade do direito à terra, né? Um desdobramento dessa pesquisa é trabalhar com a ideia de restituição. Os povos originários, a originariedade, ela é uma originalidade que diz respeito a essa originalidade. Então, eu tenho aqui direito material e tenho aqui também gênese da relação entre natureza e cultura. Ou seja, a gente teria que falar de um universalismo cultural, a gente poderia falar de um universalismo cultural situado em uma certa anterioridade, né? Ou seja, os jus gentius como derivado da lei natural, mas também baseado nessa certa diversidade. Vou pular um pouquinho. O Ambrósio Gomes, que é um filósofo mexicano, ele, a partir dessas releituras e depois como essa recepção de Las Casas vai encontrar a sua primeira recepção nos primeiros índios que vão falar espanhol, ele nomeia de justnaturalismo multicultural. Eu gosto pouco do multicultural, porque isso remete a gente à dicotomia universalismo versus multiculturalismo, e já tem uma rubrica muito própria. Mas o que ele está reivindicando é que a gente teria uma culturalidade múltipla dentro do próprio conceito de natureza, né? Então, diacronicamente, se a gente dialoga com a expressão do Gomes, o justnaturalismo multicultural, o que seria a expressão dos jus gentiums dos índios, pode ser considerado uma expressão de um multinaturalismo dos jus naturalis. Um multinaturalismo precisamente porque implica uma discussão sobre a universalização do direito natural radicalmente baseada nas experiências reais e particulares dos índios. Eu vou partir para as minhas considerações finais. É um projeto que tenta, de certa forma, trabalhar com antropologias radicais. A gente começa com o século XVI e a gente vai terminar com Viveiro de Castro, que seria um outro multiculturalismo. Algumas provocações para a gente poder discutir agora. A gente está falando de teóricos juristas padres do século XVI, né, fracassados. A Escola de Salamanca não logrou a
a defesa efetiva dos índios. A gente está falando de um vocabulário que, de certa forma, né, embora ele tenha sido apagado da história do direito natural, se você pega todos os tratados de direito natural, desde o início do século, em várias tradições, as mais famosas, inglesa, francesa ou alemã, a escola de Salamanca tem uma participação muito reduzida. E quando ela tem, é só para servir de estofo teórico para Hugo Grotius. Mas a gente não deixa de falar de um vocabulário que está preso a um ponto de vista que é desse outro, que não é o outro da alteridade. Se a gente trabalha com Viveiro de Castro, isso é um pouco a provocação para vocês, a gente também não está falando da perspectiva do índio. E o Viveiros sabe disso muito bem, ao ponto de deixar muito claro qual é a perspectiva, né, qual é o conceito de homem que domina a própria humanidade. Então, a gente está falando já de um discurso onde certa humanidade, ou a humanidade branca, né, é protagonista. Qual é o limite para embaralhar? Para mim, é muito claro nesse projeto o embaralhamento, a necessidade de voltar à relação entre natureza e cultura. Civilização, barbárie, né? O bom selvagem, o mal selvagem, como se constrói a figura desse outro. O Manuel deixou muito claro, não é nada abstrato, é absolutamente concreto, né? O sujeito dos direitos humanos é concreto. Mas, por outro lado, quais são os perspectivismos nos quais a gente vai ter que embaralhar, né? Filosofia europeia com localismo antropológico, né? Como esse panorama pode ajudar a gente a repensar essa relação tão viciada entre natureza e cultura. Obrigada.